Eu sou o pastor Anderson Nogueira, pastor sênior da Igreja Cristo Vive Missão, e é com muita alegria que eu saúdo a amada igreja, eu dou as boas-vindas a esta live de reflexão e oração. Nós estamos percorrendo em toda a Bíblia Sagrada o mover da oração, os textos bíblicos, as mensagens sagradas da Palavra de Deus a respeito da vida de oração, como Deus operou, como Deus respondeu, a quem Deus respondeu, em quais condições Deus respondeu, qual era o contexto, o pano de fundo, todo esse mover da oração, as causas e consequências da oração. Então, nós queremos seguir aí uma jornada eterna nessa busca desse conhecimento cada vez mais profundo do que é a vida de relacionamento com Deus. A partir de semana passada, na verdade, nós começamos a abrir o leque do pano de fundo, semana passada, tratando sobre a oração do Pai Nosso. Vamos passar algumas semanas aprofundando essa questão do Pai Nosso, e eu tenho certezas, em Cristo Jesus, estou convicto de que maravilhas de Deus se farão na vida da igreja de Cristo Jesus. Então, seja bem-vindo mais uma vez. Eu quero louvar a Deus, eu tenho duas palavras de agradecimento. Primeiro, agradecer pela vida do irmão Alexandre Linhares, neto da diaconisa Socorro, que fez uma cirurgia, e essa cirurgia foi realizada em perfeitas condições, para a glória do Senhor. Uma cirurgia abençoada, com resultados excelentes. Então nós queremos dedicar a Deus essa vitória, a exaltar o nome do Senhor por esta vitória, essa maravilha de Deus, que é a cirurgia bem-sucedida. A saúde, na verdade, Deus nos deu saúde, e ela é uma das bênçãos maiores que nós temos e devemos cuidar. Então, Deus, obrigado pela vida do Alexandre Linhares e dessa cirurgia abençoada. Agradecer a Deus também. O dia de hoje eu estive nas nossas obras lá em Itaipu, na igreja de Itaipu, na Francisco Cruz Nunes, 10.031. Amados, já dá para vislumbrar um lugar maravilhoso. As paredes internas já foram quebradas, então você já consegue visualizar o que será o santuário, para a glória de Deus, e ainda falta parcialmente, que ainda vai ser alargado o templo. Seja amado, simplesmente maravilhoso. Foi um dia produtivo para a glória de Deus. Estive também, aproveitei a ida e fui na casa do nosso amado presbítero Jorge Andrade e da nossa querida diaconisa Sueli Andrade. Passamos uma tarde maravilhosa, louvado seja Deus. E como o crente não bebe e não fuma, o crente come, louvado seja o Senhor. Então, pastor estratégico, né? Já chega na hora do almoço na casa da ovelha, louvado seja Deus, e foi uma bênção para a glória do Senhor. Então, o meu abraço carinhoso aos amados irmãos Jorge e Sueli, um beijo no coração, amo vocês. Foi uma tarde maravilhosa em Cristo Jesus, para o louvor e para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então vamos ouvir a palavra. Nós temos aí alguns minutos importantes para aprofundar a reflexão em Mateus, a oração do Pai Nosso, e já vamos orar a Deus. Nós temos uma lista aqui grande de pedidos de oração, alguns nomes que entraram para a lista no dia de hoje, e nós vamos clamar, pedir, buscar e bater. Cada semana mais e mais, com mais consciência da oração, mais iluminação de pensamentos e fé a respeito do que a Bíblia ensina sobre a vida de oração. Amém?
Então vamos lá, abra aí, por favor, a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 9. Pai nosso que estais nos céus. Esse é o fundamento desta oração e, por que não, fundamento de toda a oração. Pai nosso que estais nos céus. Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 13. Vamos orar, vamos ler e orar o Pai Nosso. Assim está escrito, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senhor amado, Pai eterno e bendito, diante da exposição da Tua palavra e da reflexão do texto, nossos corações Te engrandecem, nossos corações em Ti se fortalecem, Pai. Se alimentar da Tua palavra é viver para a glória do Teu nome, é viver uma vida espiritual crescente, fértil, frutificante e abundante em Cristo Jesus. Então, ó Pai, nós queremos aprofundar a nossa vida espiritual no mover da oração. Ó Senhor amado, como um teólogo certa vez respondeu à pergunta do que seria mais importante, a pregação da palavra ou a vida de oração? E a resposta do teólogo foi: qual é o mais importante para o passarinho? A asa direita ou a asa esquerda? Assim, Pai, o nosso sentimento é o mesmo. Nós sequer sabemos responder o que tem mais relevância, Pai, porque são as nossas asas, como as asas do passarinho, é a pregação da palavra e é a vida de oração. Queremos crescer na Tua causa, queremos crescer no Evangelho. Em nome do Senhor Jesus Cristo oramos, e o povo amado de Deus diga amém e amém. Amada Igreja de Cristo, comunidade espiritual, povo santo, povo amado, antes de ensinar a orar, propriamente dito, do texto que nós lemos, vós orareis assim. Então Jesus ensinou um modelo de oração, o que alguns chamam de uma verdadeira escola de oração. Antes de entrar nisto propriamente, o Senhor Jesus combateu alguns sentimentos equivocados do coração. Por quê, pastor? Porque nós não podemos, amados, dissociar a oração daquele que ora. Nós não podemos dissociar a prática da oração com aquilo que vai no coração. Há uma ligação estreita, íntima, entre o que está no coração e o que sai pela boca. A boca fala o que está cheio, o coração. Então Jesus combateu a vaidade, Jesus combateu a hipocrisia do coração. São estes obstáculos para o verdadeiro relacionamento com Deus. A Bíblia diz que Deus tem o rosto virado para aquele que é soberbo, para aquele que é altivo. Tem o rosto virado. Você imagina, se Deus tem o rosto virado para quem é soberbo, muito menos ouvirá a sua oração. Tem um teto de bronze que a oração não passa. Pedro diz que há questões na vida que interrompem as orações.
Então Jesus combateu isto daí e levantou com isso uma questão para nós. O que é que de fato nós estamos buscando? Buscamos ostentação diante dos homens ou buscamos verdadeiramente relacionamento com Deus? Galardão que vem de Deus, reconhecimento que vem de Deus para as nossas vidas. O que é que estamos buscando? Questões humanas, aplausos, ou buscamos uma vida com Deus? Então note que no versículo 1 ele já diz: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Ora, se você busca aplauso dos homens, se você busca a massagear o seu ego, você não terá galardão de Deus. Esse massageado ego já é o teu galardão. É o que está dizendo Jesus. Então, dentro do contexto do ensinar da oração, o registro bíblico mostra, por exemplo, que os fariseus amavam anunciar suas doações e receber aplausos das pessoas. Em outras palavras, o que é? É ostentação, é vaidade no coração. Versículos 2 a 4, o texto diz: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então, amado, ovelhinha, o problema não é a questão pública, especialmente da oração. A questão não é a questão pública. A questão, qual é a intenção do coração. É isso que Jesus está combatendo. Ele combate a intenção do coração. Então, quem não ora no privado, também não deveria de orar em público, porque aí já é uma demonstração de hipocrisia. Compreende? Então nós precisamos de trabalhar a vida de oração, porque certamente ela surtirá os seus efeitos. Versículos 5 e 6 diz assim: quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então, ovelhinha amada, toda oração, inclusive o Pai Nosso, não deve ser uma oração recitada com o desejo de aparecer aos homens, receber aplauso dos homens, ou algo que seja repetido como uma reza mecânica e vã repetição. Nós precisamos, que não é um conjunto de palavras poderosas. Olha, esse aqui é um conjunto de palavras poderosas. Se você orar esse conjunto de palavras, coisas grandes vão acontecer. Como se meramente aquele conjunto de palavras fizesse alguma coisa. Não, nós precisamos entender os princípios espirituais. Precisamos entender o que significa aquilo dentro de um contexto bíblico. Algo que vem da palavra de Deus, perpassa pelo coração e a boca. A palavra de Jesus disse: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes. Ou seja, a vossa oração surtirá efeito, a sua oração será ouvida. Se você permanecer em mim, uma vida em Cristo, de bom testemunho, prática da palavra, e as minhas palavras permanecer em você, ou seja, os princípios da minha palavra permanecer norteando a tua vida, vai surtir efeito a tua oração. Então você percebe como o nosso culto, inclusive, ele é um culto racional. É um culto racional. Nós compreendemos
os princípios da palavra, compreendemos a revelação bíblica e então oramos. Então, John Bunyan, um teólogo, diz: quando você orar, é preferível que seja com o coração, mesmo que seja sem palavra alguma. É melhor isso do que palavras sem o coração. Mas não adianta diante de Deus apenas você dizer palavras ao vento, como se você fosse ser ouvido pelo muito falar. Não é o muito falar, não é a quantidade das palavras. É melhor você se apresentar com o coração em Deus do que palavras sem coração. Então, aí ele diz, versículos 7 e 8, e orando não useis de vãs repetições. Olha aí, vãs repetições, uma reza mecânica, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, pois Deus, vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, mesmo antes de que você o peça. Então, com esse contexto, você começa a compreender que a oração do Pai Nosso não é uma questão de você simplesmente ficar repetindo ela todo dia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Não é uma questão de repetição mecânica, mas uma questão de reflexão em princípios bíblicos, princípios da palavra. Então, Jesus identifica que precisamos entender algumas coisas. Dentre elas, que oração é algo entre nós e Deus. É uma comunicação pessoal, íntima, e que traz grandes benefícios. Aliás, Jesus diz assim a palavra em Hebreus, que de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto aquele que se aproxima de Deus, é necessário que creia que Ele existe e que Ele se torna o galardoador dos que o buscam. Ou seja, amado, se você está buscando Deus em oração, se você está buscando Deus para a comunhão, se você está buscando Deus para a intimidade, buscando Deus para ter uma vida com Ele, você precisa saber que isso trará também grandes benefícios. É impossível você andar com Deus e não crescer pessoalmente falando, espiritualmente falando. É impossível você andar com Deus e não evoluir, não desenvolver a tua vida. Há grandes benefícios em andar com Deus. E aí então, Jesus identifica, e vamos entender isso, que a oração pública em si mesma não tem problema, ela não é criticada. Inclusive, Pai Nosso está no plural. Pai Nosso. Tem mais de uma pessoa aí, no mínimo, tem duas. Ou seja, é algo plural, é algo público. Pai Nosso. Verdade? Então, o alerta de Jesus é para a intenção do coração. Você não pode se colocar de joelhos para orar a Deus e dizer: Deus, Pai Nosso, você é meu Pai e é pai dele, fulano também. Mas eu quero que o Senhor dê uma banda no fulano, que o Senhor acabe com a vida do fulano. Acabou com a tua oração, não vai ser ouvida. Não tem princípio bíblico, não tem nada de Deus aí. Entendeu? Ovelhinha amada. Então, Jesus fez orações públicas, orações que foram ouvidas por um público. Você veja, por exemplo, na hora em que Jesus foi abençoar os pães e os peixes, ele tomou o pão e abençoou pães e peixes e depois distribuiu para uma multidão presente. Foi uma oração em público. No Getsemane, Jesus com os discípulos, ele disse: vocês não puderam nem vigiar 1 hora comigo? Não puderam estar 1 hora vigilando em vigilância comigo? Ou seja, Jesus e outros discípulos. Também uma questão pública. Em terceiro lugar, na última ceia, Jesus tomou o pão, os abençoou, distribuiu. Oração pública. Ou no momento de ressuscitar o Lázaro, fica ainda mais claro
quando a multidão estava lá, e Jesus ora: Pai, graças te dou porque me ouviste. Assim falei por causa da multidão que estava presente. Ou seja, Jesus estava diante de Deus Pai orando em público, ou um público ouvindo a sua oração. Então a oração pública não tem problema nenhum. O problema é a intensidade ou a intenção do coração. Não devemos orar para querer aparecer. Tem gente que quer subir no altar para orar, para aparecer o inteligente, o que ora, o que faz. Não vai ter galardão de Deus. Precisamos orar para abençoar vidas, orar para glorificar a Deus, orar para fazer a vontade do Pai. Isto é desejo real, verdadeiro de oração. Então, o Pai Nosso nos ensina princípios de quem é Deus, princípio de quem somos nós e princípios de como devemos nos relacionar com Deus e com a sua vontade. Devemos nos relacionar com Deus em oração, sabendo quem Ele é, sabendo quem somos e sabendo agir submetidos, crédulos na vontade soberana de Deus. E assim vamos orar com os nossos olhos voltados para Deus e não para as dificuldades. Vamos destrinchar aqui a oração do Pai Nosso em algumas semanas e vamos perceber isso, amado, que esta oração como modelo nos leva a nos relacionar com Deus de uma forma tão íntima e tão segura no Deus a quem nós conhecemos, servimos, que nós oramos olhando para Ele e não para as dificuldades. Amado, como diz o ditado, você não deve dizer para Deus o tamanho do seu problema. Faz o contrário, diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. Ou seja, você ora com os olhos voltados para Deus e não para as dificuldades. Então, o fundamento da oração de Jesus destaca que devemos nos dirigir a Deus como Pai Nosso. Esse é o destaque desse fundamento da oração. Quando você orar, você ora Pai Nosso. É assim que você se dirige a Deus. Ou seja, amado, Deus não é uma força cósmica, sabe? Uma energia, alguma coisa meia, sabe, estranha, que você não sabe, que não conhece, sabe? Ou então, como diz a música lá daquela, nem sei citar nome, não vale a pena, o cara lá de cima, não, ele não é o cara lá de cima. Que falta de respeito é essa, se referir a Deus? Então Deus é uma pessoa que nos aproximou de si pelo seu sangue, pelo sangue de Jesus, e por meio do sangue de Jesus, para todo aquele que crê em Jesus, Deus se torna também o seu Pai. É isso que diz em João. Ou seja, vamos lá, João capítulo 1. Amado, há aqui uma coisa que precisamos de entender. Todos os seres humanos são criaturas de Deus, mas nem todos os seres humanos são filhos de Deus. Para se tornar filho de Deus, você precisa crer na obra que Deus operou. E qual foi a obra que Deus operou? João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você crê em Jesus, você se torna filho de Deus. Vamos ver isso com ainda mais clareza em João capítulo 1, versículos 12 e 13. Diz assim: mas a todos quantos o receberam, está falando receber Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome,
os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. Então, amado, quando você crê em Jesus, você se torna filho de Deus. E em sendo filho de Deus, você deve orar, Pai Nosso. Que lindo você poder chamar Deus de Pai. Então, pode chamar Deus de Pai, Pai Nosso. Por quê? Porque Ele nos adotou. Ele nos adotou e pelo Espírito Santo nos uniu a Cristo Jesus e promoveu a nossa adoção à família de Deus. Nos tornou membros da família de Deus. Por isso nós podemos clamar, Abba Pai, querido Pai. Ou seja, em Cristo nós fomos adotados e unidos pelo Espírito Santo de Deus. Veja que isso está lá no livro de Romanos. Estamos entendendo a oração do Pai Nosso. E a primeira expressão que deve ser entendida é por que podemos chamar Deus de Pai. Por que podemos chamar Deus de Pai? Romanos 8,12 diz assim a palavra. Então podemos chamar Deus de Pai. Por quê? Porque cremos em Jesus. Quando cremos em Jesus, nos tornamos filhos de Deus. Segundo, fomos adotados por Deus, unidos a Ele pelo Espírito Santo. Romanos 8,12 diz: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se viverdes pelo Espírito, mortificardes o feito do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. Louvado seja o Senhor. Amado, o Espírito Santo adentrou a tua vida. No momento que você creu em Jesus e o confessou como seu Senhor e Salvador, você foi selado, ungido, batizado, revestido pelo Espírito Santo de Deus. Teu corpo passou a ser templo, a habitação do Espírito Santo. Nesse momento você foi adotado para a família de Deus. Nesse momento você se tornou membro do corpo de Cristo. Você se tornou membro da igreja de Cristo Jesus. A partir desse momento, pelo Espírito Santo, você tem absoluto direito, como herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo, de clamar Abba Pai, co-herdeiro com Cristo, Abba Pai. Você pode clamar Abba Pai. Ou seja, na oração ele nos ensina como fundamento a nos dirigir a Deus como Pai Nosso. Aquele que tem o primeiro direito legítimo de chamar Deus de Pai é Jesus, o Filho unigênito do Pai. Mas em Cristo Jesus nós podemos chamar Deus de Pai. Ele também se tornou nosso Pai. Fomos adotados e aproximados pelo Espírito Santo. Então, em segundo lugar, o fundamento da oração de Jesus destaca que devemos nos dirigir a Deus como Pai Nosso que estás nos céus. Pai Nosso que estás nos céus. Ou seja, amados, o fato de nós termos intimidade com Deus, o fato de nós termos sido aproximados de Deus, vivermos diante do altar de Deus, podermos nos aproximar do trono da graça, sem que sejamos fulminados, sem que sejamos mortos por causa do pecado. Pelo contrário, Deus quer que nós nos aproximemos com confiança, por causa do sangue de Jesus derramado por nós. Por mais que nós tenhamos intimidade com Deus,
Isso não anula a grandeza insondável de Deus. Isso não anula a glória incomparável de Deus. Isso não anula que Deus é infinitamente maior do que nós. Deus é elevado, Deus é sublime, Deus é glorioso. Deus está acima de tudo, acima de todos na terra e no universo. Veja o que Paulo diz no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 33, ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Paulo está dizendo: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento. Amado, Deus é profundo, Deus é maior, Deus tem riquezas insondáveis. Então, o fato de orar, Pai nosso que estás nos céus, seja, o fato de Deus estar nos céus, o que nos mostra? Mostra-nos que Deus é soberano. Amado, Deus sabe de todas as coisas, vê todas as coisas e sabe de todas as coisas. O entendimento de Deus sobre os diversos assuntos que nós lidamos é infinitamente maior, infinitamente mais elevado do que o nosso entendimento. Deus é soberano. É assim que nós precisamos, ao nos relacionarmos com Deus, termos essa consciência. Ele é elevado, Ele é sublime, Ele é maior, Ele é soberano. Os pensamentos dEle são mais altos. Veja que Isaías, o profeta, capítulo 55, versículo 8 a 11, ele diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, veja, os céus onde Deus está são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Amado, quem é que pode falar com essa autoridade senão Deus? Toda palavra que sair da minha boca vai se cumprir e nada vai derrotar a minha palavra. Quem senão Deus? Quem é que pode dizer os meus pensamentos são mais elevados, são mais altos do que os seus? Quem pode dizer isso sem que pareça ser arrogante, senão Deus? Amados, nós não podemos nos comparar a Deus. Se eu disser que os meus pensamentos são mais altos do que os seus, os meus caminhos são melhores do que os seus, isso dá uma sensação de arrogância. Mas Deus falando não, porque Deus é elevado, Deus é sublime, Deus é único, Deus é eterno, Ele é único, todo-poderoso. Então, amado, quando orar a Deus como fundamento, saiba e ore, se dirija a Ele como Pai Nosso, mas não apenas Pai Nosso, é Pai Nosso que estás nos céus, soberano, sublime, poderoso, elevado, majestoso, cuja palavra jamais voltará vazia. É para este Deus maior, elevado, grande, eterno, onipotente, que você está orando. É para Ele que você está orando. É para Ele que você está se dirigindo. Então, aquele que de fato sabe que Deus é Pai, deve desenvolver intimidade com Deus. Deve desenvolver intimidade com Ele. Você sabe que Ele é Pai? Então desenvolva intimidade com Ele. Qual o filho que não quer desenvolver intimidade com o Pai? Só se for um filho desnaturado. Não é verdade? Se for um filho sem juízo. Nós queremos ter intimidade com Deus.
Jesus orou brevemente quando estava diante da multidão. Jesus orou um pouco mais quando estava com os seus discípulos. Mas Jesus orou a noite inteira quando estava sozinho, toda madrugada. Ou seja, desenvolva intimidade com o Pai. Jeremias, o profeta, disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, e farei mudar a vossa sorte. Você tem buscado comunhão com Deus? Você tem buscado intimidade com Deus? Então busque. Pai nosso que estás nos céus, ou seja, aquele que sabe que o Pai está nos céus, aquele que sabe que isso significa que o Pai é soberano, que Deus é maior, é elevado, é sublime, é poderoso. Este que sabe isso tem a oração como um modo de vida. Amado, quem é a pessoa que não quer estar próximo de alguém tão poderoso? Quem é a pessoa que não quer estar próximo, andando lado a lado, daquele que é o soberano sobre todas as coisas? Desenvolva sua vida, a oração como um modo de vida. A verdadeira oração é um estilo de vida. Não é apenas para uso emergencial. Crie o hábito de orar. E quando você precisar, você saberá como colocar a prática da oração, ou a oração em prática. E também, quem sabe que Deus é soberano, nunca para de orar. Ou seja, esse deve ser o lema de todo cristão. Não importa o quão desesperadora seja uma situação, eu nunca vou parar de orar. Seja perseverante na oração, amado. Afinal, Deus é soberano, Deus é maior, Deus é elevado, Deus é sublime, Deus é o Todo-Poderoso. Esteja em intimidade com Ele e esteja em perseverança diante da vida de oração. Pai nosso, meu Pai, que me amou, me adotou, pelo Espírito me uniu a Cristo Jesus. Pai nosso, que estás nos céus, soberano, tremendo, poderoso, contigo quero ter intimidade e contigo quero andar com perseverança em oração, tendo oração como estilo de vida. Que assim seja, assim diz o Senhor. Vamos orar a Deus, amados. Vamos praticar a oração em comunidade, a oração e a intercessão. Nós estamos estudando os domingos Atos dos Apóstolos e durante o livro você vai ver algumas vezes em que a igreja esteve unida em oração e em intercessão. Orar em público, orar com a igreja, orar com os irmãos, além de não ter nenhum problema, é maravilhoso, é tremendo, é poderoso. Nós temos que ter, sim, o alerta da intenção do coração, porque precisamos fazê-lo para a glória do nome de Deus. Amém? Pai amado, eterno, maravilhoso, Senhor Jesus Cristo, Deus bom, Deus lindo, nosso Pai, nosso amigo, nosso Deus soberano. Nós nos achegamos, Pai, a este lugar da oração, Pai, a esse esconderijo da oração, Pai. O salmista diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Pois ele diz ao Senhor: Deus meu refúgio, em quem eu me refugio, minha segurança, rocha da minha vida, rochedo da minha salvação. Pai, nosso sentimento de estar em oração diante de Ti é um sentimento de muita alegria, Pai. Nosso sentimento de estar em oração diante do Senhor, Pai Todo-Poderoso, é um sentimento de segurança, é um sentimento de paz. Estar, Pai, no abrigo do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo, no Teu pavilhão, Senhor, salvaguardados, é algo simplesmente maravilhoso. É algo simplesmente, Pai, acima do nosso entendimento, Pai. Acima do que a alma humana pode entender. Paulo exprimiu essa ideia com Filipenses 4,6, quando disse: não andeis ansiosos de coisa alguma.
Em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, guardará a vossa mente em Cristo Jesus. Pai, a experiência da vida de oração, a experiência da prática da oração, ela é cada vez mais maravilhosa. Quanto mais avançamos nessa experiência, mais maravilhados ficamos, mais estupefatos, Pai, alimentados, fortalecidos, Pai, ficamos, porque a prática da oração, ela é acompanhada à palavra de Deus. Nós permanecemos na palavra, nós permanecemos na palavra de Deus, e assim, Senhor, em vida de oração. Isto é uma jornada de transformação, isto é uma jornada de vida maravilhosa, porque vamos vivendo experiências transformadoras, experiências iluminadoras, Pai. Entramos às vezes para o nosso quarto de oração cheios de confusão mental, cheios de pensamentos embaralhados, cheios de cargas pesadas sobre os ombros, e quando saímos mais iluminados. Quando saímos em paz. Quando saímos da oração, do quarto da oração, saímos com a sobrecarga jogada para longe de nós, descansados, aliviados, iluminados. Assim disse, Pai, Jesus, vinde a mim, todos vós, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso sobre a vossa alma. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e o meu fardo, que é leve. Pai, o convite está feito. Vinde a mim. Na expressão de Apocalipse, ele diz: eis que estou à porta e bato. Quem abrir, entrarei e cearei com ele. O texto não está falando nada sobre salvação. Quem abrir a porta do coração, Jesus vai entrar para salvar. Não! Ali o texto é sobre comunhão. Quando fala sobre abrir o coração, lá em Atos dos Apóstolos, diz que Deus abriu o coração de Lídia para compreender as palavras de Paulo. Ali ela foi salva porque Deus abriu o coração. É Deus quem abre o coração para a salvação. Porque a obra de salvação, do início ao fim, é Deus quem opera. Mas quando se trata da comunhão, Senhor, Tu dizes que estou à porta e bato. Quem abrir, entrarei e cearei com ele. Ali João está escrevendo para uma igreja. Igreja já é povo salvo. Igreja já é povo de Deus. O que a igreja precisa agora é de comunhão. É de comunhão com Deus. Se você abre, ele entra e ceia. Cear é sentar-se à mesa para ter koinonia, para ter comunhão. É a comunhão da oração. É aquela oração que ilumina os olhos, assim como aquela comunhão que ilumina os olhos, assim como os discípulos de Emaús, que quando estavam a andar para a estrada de Emaús, fugindo de Jerusalém, estavam com a mente embaralhadas, estavam com as suas mentes confusas, tardios em ouvir, fugindo de Jerusalém, desobedecendo a ordem de Jesus de permanecer em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Estavam indo contra a vontade de Deus, contra os planos de Deus, fugindo dos planos de Deus. Mas Jesus se pôs na estrada com eles, e Jesus começou a ter comunhão com eles pela palavra. E quando eles finalmente chegaram ao destino e se sentaram para partir o pão, naquele partir do pão da comunhão, os olhos deles se abriram e reconheceram que estavam com Jesus. Essa é a comunhão que ilumina.
Essa é a comunhão que abre os olhos. Essa é a comunhão que muda os caminhos. Porque aqueles homens naquela hora se levantaram e disseram: vamos voltar para Jerusalém. Vamos dar um giro de 180 graus e vamos voltar para Jerusalém. Vamos aguardar que em Jerusalém sejamos revestidos pelo poder do Espírito. Vamos aguardar que em Jerusalém veremos manifestações de Deus grandiosas. Vamos aguardar que em Jerusalém ordens partirão da parte de Deus para que nós pratiquemos a sua vontade e vivamos em obediência a Ele. Vamos voltar para os planos de Deus, vamos voltar para o centro da vontade de Deus. Nós que estávamos fugindo da vontade de Deus, nós que estávamos nos distanciando dos caminhos do Senhor, nós que estávamos nos dirigindo pela nossa própria vontade, agora, por causa da comunhão com Jesus, vamos fazer a vontade dEle. Afinal, Ele é o Pai nosso que está nos céus. Afinal, Ele é o Pai nosso que é soberano. Afinal, Ele é o Deus que conduz todas as coisas de forma soberana, poderosa e clara. Ó Senhor amado e maravilhoso, é maravilhoso, tremendo estar diante de Ti, Pai, vivendo a experiência da oração, vivendo a experiência da contínua transformação. Pai, de glória em glória somos transformados, de glória em glória somos transformados à imagem do Senhor, como pelo Espírito, de glória em glória. Esta é uma obra que será mantida até a volta de Cristo, quando então veremos perfeitamente. Senhor amado, sabemos das nossas debilidades, das nossas falhas, das nossas fraquezas, Pai, mas nós confiamos no Pai. Pai nosso que estás nos céus, confiamos neste Pai maravilhoso, que tendo nos amado com amor eterno, deu o seu Filho unigênito para morrer por nós. Temos a garantia do amor deste Pai bondoso, que diz o profeta: ainda que se a tua mãe se esquecesse de ti, eu todavia não me esquecerei. O profeta usa a figura da mãe, porque a mãe é a figura mais emblemática do amor, do aconchego, da misericórdia e do abraço, do carinho, da mãe que recebe os seus filhos, da mãe que luta pelos seus filhos. Ele pega essa figura tão linda, especial, que a mãe diz: olha, se até mesmo essa mãe se esquecesse de ti, eu todavia não me esquecerei. Essa é a segurança do nosso Pai. Esta é o amor do nosso Pai, aquele que deu seu Filho unigênito para nos resgatar, para nos salvar, para nos limpar, para que pelo seu Espírito fôssemos unidos em Cristo Jesus e nos tornássemos membros da família de Deus. Sim, Senhor, para que pudéssemos dizer: Pai que estás nos céus, assim pudéssemos ser guiados pelo Espírito de Deus, pudéssemos ser guiados pela mão soberana da misericórdia de Deus, pudéssemos ser conduzidos, Pai, pela boa, perfeita, agradável vontade de Deus, e aprendêssemos a nos relacionar contigo, Senhor maravilhoso. Isto é simplesmente maravilhoso, Senhor, maravilhoso, Pai. É viver a oração, é viver, Pai, essa experiência transformadora, diária e contínua do Pai nosso que estás nos céus. É tão bom dizer que temos um Pai. É tão bom, Pai, clamar: Abba, Pai. Abba, Pai. Querido Pai. É tão bom ter esse sentimento de pertencimento. Nós pertencemos ao Pai. Nós pertencemos a Deus. Nós não somos meros objetos descartáveis. Não, nós somos de Deus, amados de Deus, preciosos para Deus. É tão bom pertencer a esse Deus. Pedro disse: vós sois raça eleita, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus. Satanás deve ficar tão nervoso e chateado com isso, e ele nada pode fazer, ele não pode mudar essa realidade. É maravilhoso, Pai, conhecer a Tua palavra, é maravilhoso conhecer essa realidade de que somos filhos de Deus, que nascemos por causa da vontade de Deus, que temos Deus como Pai soberano que conduz as nossas vidas. Paizinho amado, maravilhoso e bendito, derramamos os nossos corações ante a Tua soberania e a Tua glória. Derramamos os nossos corações ante a Tua vontade tremenda, boa, agradável e perfeita. Pai, nos relacionamos contigo na plena certeza, consciência de que Tu és soberano e que nós precisamos da Tua orientação, Senhor. Nós precisamos que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos conduza, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. Nós temos em Ti, Pai, plena confiança, plena certeza e confiança de que Tu tens o melhor para nós. Nós temos em Ti, ó Pai, plena confiança, garantia, Senhor, da Tua bondade e misericórdia. Por isso, ó Pai, nos lançamos em Teus braços, nos lançamos aos Teus pés, Senhor, colocamos-nos absolutamente rendidos perante o Pai nosso que estás nos céus. Colocamos-nos absolutamente rendidos ante a Tua soberania e glória. Dizemos: faça-se a Tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor, que o Senhor possa reger as nossas vidas segundo a Tua vontade. Nós queremos viver segundo a Tua vontade, ó Pai nosso que estás nos céus, ó Pai soberano. Ajuda-nos, Pai, nas nossas incapacidades, nas nossas incompreensões, nas nossas desilusões, na nossa falta de habilidade ou de capacidade de entendimento nos diversos assuntos que cercam a nossa vida. Nós sabemos, Senhor, que o Teu conhecimento a respeito de todos os assuntos que tocam as nossas vidas, o Teu conhecimento acerca desses assuntos é infinitamente maior, é infinitamente mais elevado. Por isso, ó Pai, pedimos, ajuda-nos, Senhor, ensina-nos, Senhor, orienta-nos, Senhor, que a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, no dia mau, no dia do deserto, no dia da fraqueza, no dia dos ventos que sopram, ó Pai. O Teu abrigo, o Teu esconderijo da oração e da palavra, Senhor, seja um forte abrigo e alento para a nossa alma. Senhor amado e bendito, a nada temeremos, Senhor, viveremos com destemor nesta terra, destemidamente, viveremos superlativamente, viveremos no poder e na autoridade do Teu nome, guiados por Ti para cumprir a Tua causa. Senhor amado e bendito, levando aos aflitos, necessitados e desesperançosos a esperança do Evangelho. Levaremos, Senhor, aos marginalizados, órfãos e viúvas, levaremos o amparo que vem de Deus, a mão da misericórdia. Levaremos, Pai, a estas vidas a luz do Evangelho com a qual o Senhor nos iluminou. Ó Senhor Jesus Cristo, Deus maravilhoso Pai, quando o Senhor está no controle da condução do barco, quando a nossa vida é dirigida pelo Espírito Santo de Deus, é sinal que somos filhos de Deus e como tais somos herdeiros de Deus, Pai. Herdeiros de Deus, herdeiro das Tuas promessas, herdeiro da Tua palavra. Nós podemos orar e sentir no coração o cumprimento da promessa que Paulo disse: a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e mentes.
Senhor, que nesta hora corações e mentes estejam sendo guardados, preservados, renovados, Senhor, curados pelas chagas de Cristo Jesus. Nós cremos nestas palavras, nós cremos, Senhor, na vida com Deus, nós cremos, Senhor, na revelação de olhos que o Senhor nos dá, nós cremos, Senhor, no poder da palavra e da vida de oração. Que nesta hora, Pai, pessoas estejam sendo saradas, curadas, libertas da síndrome do pânico, libertas do medo, libertas agora e curadas da depressão, libertas e curadas, Senhor, da menos-valia, da baixa autoestima. Pessoas agora libertas, Pai, de relacionamentos abusivos, Pai. Pessoas agora libertas, curadas e saradas de complexos de inferioridade. Pessoas agora tocadas no profundo da sua alma, libertas e curadas pelo médico dos médicos, o bispo da nossa alma, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim, Senhor, através da oração, do relacionamento contigo, coisas maravilhosas acontecem na vida do povo de Deus. Então, Senhor Jesus, nós nos lembramos nesta hora e enviamos uma palavra de oração, Senhor, pela vida da nossa irmã Terezinha Tinoco, que está internada, Senhor, no Hospital São Francisco Xavier, na Conde de Bonfim, Pai. Que em nome de Jesus ela seja visitada naquele hospital, que a sua situação clínica melhore, seu quadro clínico melhore, seus indicadores melhorem, que a sua mente e o coração sejam tocados pela misericórdia e graça de Deus, e ela possa viver um milagre na sua vida em nome de Jesus. Pai, oramos pelo Caio Mendes, criança, Pai, de pouco mais de 1 ano, que está fazendo fisioterapia para conseguir andar. Senhor, em nome de Jesus, cura esse menino que já é um milagre, nasceu prematuro, Senhor, contra todas as expectativas humanas, Pai, Tu lhe deste saúde, lhe deste cura, lhe deste vida. Esse menino é um milagre, é uma bênção do Senhor. Nós declaramos sobre tua vida, Caio, receba aí a tua cura e o teu milagre em nome de Jesus. Oramos pela irmã Georgina Andrade, que está internada no CTI em estado grave. Senhor, que ela seja visitada nesta hora, que o seu pulmão seja curado, seu corpo seja sarado, que do alto da cabeça à planta dos pés, ela seja agora soprada pelo fôlego da cura, pelo fôlego da vida, pelo bálsamo, Senhor, de Cristo Jesus, da graça de Deus, do Espírito Santo, lhe levando cura para o seu corpo agora, em nome de Jesus. Pelo Senhor Estevaldo, Pai, que amanhã de manhã vai realizar uma cirurgia, que em nome de Jesus, esse Senhor seja operado e as mãos dos médicos sejam usadas pelas mãos de Deus, que essa cirurgia seja abençoada, que essa cirurgia seja favorável e que seu corpo recobre a saúde perfeita, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oramos, Pai, pela nossa amada pastora, que fez exames nesses dias. A sua carótida está com 35%, Pai. Ainda é de nível de tratamento medicamentoso, não precisará de colocar stent, cirurgia, e em nome de Jesus declaramos que vai reduzir ainda mais e ficar em percentual estável e perfeito e maravilhoso em nome de Jesus. Nossa amada pastora Deise, sarada, curada pelas chagas de Cristo Jesus, nosso Senhor, para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Assim, Paizinho amado, nós colocamos cada uma dessas vidas diante de Ti,
cada uma dessas famílias diante do Senhor. São muitos outros nomes aqui, muitas outras famílias aqui. Temos a Marcelina, Maria Inês, Juliana Santiago, Marina Souza, a Serema Freitas, Lígia de Oliveira, Ricardo, Isabel Nogueira, Marilene Almeida, Irmã Luzia, Tereza Andrade, Marcos Palhares, Diego Tributino, Neucima Proença, Benjamin Lopes, Lourdes Sobrosa, Andréa Ferreira, Sandra Cardoso, Terezinha de Jesus, Sueli Fabiane, Francisco Silva, Raimunda Alves, José Gabriel, Luiz Tadeu, Maria Madalena, Kaique Pereira, Jorge Pereira, Joaquim Adélia Brandes, Vander, Nádia Proença, Gabriel Chagas, Fernanda Chambarelli, Mary Família, Cátia Selene Família, Neuza Lopes, Terezinha Tinoco, novamente, Luísa de Andrade, Márcia Torres, Família Beninca, nossa pastora mais uma vez, Causa na Justiça, Vinícius Machado, também Causa na Justiça, Bruno Vilela, Alex Silva, Gilda Santos, Pedro e Cláudia, Vanessa, também pelos cristãos perseguidos à volta do mundo e pelo nosso ministério, Pai, para que as portas estejam abertas, nossa igreja tenha provisão de levar o Evangelho adiante mais e mais, e toda palavra, principalmente, Pai, toda palavra que sair do altar da igreja seja inspirada por Deus, seja bíblica para abençoar a vida do povo de Deus. Senhor amado, estamos chegando ao final desta live de oração, são 8 horas e 31 minutos, e nós queremos terminar te louvando, te agradecendo, te adorando, em espírito e em verdade. Tu és o nosso Pai nosso que estás nos céus. Tu és soberano, Tu és grandioso, nós nos rendemos a Ti, confiamos plenamente em Ti e temos uma tremenda, profunda alegria, gozo e alegria em sermos chamados filhos de Deus, saber que podemos lhe chamar de Pai, ter um sentimento de pertencimento, somos de Deus. Isto é simplesmente maravilhoso. Assim nós te louvamos, te adoramos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e o povo amado de Deus diga amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Igreja amada, igreja de Cristo, povo santo, lindo de Deus, igreja amada, quero me despedir de vocês em nome de Jesus Cristo, com alegria, fazendo convites para que você esteja aqui no domingo, às 9 horas da manhã. Nós nos reunimos aqui na Tijuca, na rua General Roca, número 340, na Galeria. Rua General Roca, 340, Galeria. Estamos na Tijuca, bem próximos da Praça Sans Pena, coração da Tijuca, um lugar de facílimo acesso de todo lugar do Rio de Janeiro. Venha estar conosco no domingo às 9 horas da manhã. Nós vamos dar continuidade ao livro de Atos dos Apóstolos. Nós começamos uma nova série no domingo passado sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Será uma série em nome de Jesus maravilhosa, profunda, poderosa, cheia da glória de Deus, para oferecer crescimento bíblico, crescimento espiritual ao povo de Deus, para que a igreja esteja sólida, madura, sobre a rocha que é Cristo Jesus. Então, vamos dar continuidade ao capítulo 1, a partir do versículo 12 do livro de Atos dos Apóstolos. Por favor, esteja conosco domingo às 9 horas da manhã. Também, se você estiver distante aqui do Rio de Janeiro, você pode assistir pelo nosso canal do YouTube, @Cristo Vive Missão. Por favor, ajude o nosso canal inscrevendo-se, ativando o sininho, curtindo e compartilhando as nossas mensagens, praticando a evangelização em nome de Jesus. Vá lá, se inscreve no nosso canal YouTube, @Cristo Vive Missão, para o louvor e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em breve estaremos também reunidos na Estrada Francisco Cruz Nunes, 10.031, em Itaipu, Balneário de Itaipu e região oceânica de Niterói.
estive lá hoje, participando das nossas obras, e simplesmente foi maravilhoso, uma alegria muito grande poder entrar naquele lugar que já é santuário, já é casa de Deus, em nome do Senhor, e já ver o santuário aberto, as paredes abertas, já ter noção do que será a nossa igreja. Foi simplesmente maravilhoso, foi uma bênção em nome de Jesus. Então, a Deus toda a glória, que o Senhor multiplique abundantemente na vida, a família que está semeando para esta obra tão maravilhosa em Cristo Jesus, e para as famílias que semeiam aqui na Tijuca para a manutenção desta obra. Que Deus multiplique sobre a tua vida, superabunde sobre a tua casa em bênçãos sem medidas para a glória do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Então, você tenha uma noite abençoada de sono, um fim de semana em perfeita vitória. Que a graça, a paz, a misericórdia, o amor, as doces consolações do Espírito Santo se manifestem hoje na tua vida e para todo sempre. Em nome de Jesus, eu aguardo você nesse próximo domingo, às 9 horas da manhã, para o louvor e a glória de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E eu lembro a todos vocês, somos o que somos pela graça de Deus.